Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar sobre o diálogo entre pais e filhos, filhos e pais. A cada dia que passa, a gente percebe mais a ausência desse diálogo, né? Há uma separação quase que cruel dentro da própria família, né? E às vezes estão até mesmo juntos, né? Eu, hoje, buscando alguma coisa para colocar no programa, eu vi várias fotografias, né? E uma delas, por exemplo, estava lá o casal, mais 3 filhos, cada um com um aparelho na mão e cada um no seu mundo. Juntos, porém, separados. E isso tem custado um alto preço. Fiz um programa dia desses sobre suicídio aqui e a gente chega à conclusão de que o maior número deles está acontecendo exatamente numa faixa etária que vai de 15 a 29 anos de idade. É o adolescente já passando por problema, é o jovem que passou por uma adolescência que ele supõe ser abandonado, e as coisas vão acontecendo. E aí veio ao meu conhecimento 2 cidadãos que fazem palestras para pais e filhos. Um geralmente fica com os filhos, o mais velho fica com os papais, porque ele é papai também, né? E depois já acaba tendo um encontro. E aí a gente descobre o quanto há de coisa errada na manifestação destes filhos e desses pais. E a compreensão evidente de que a coisa pode ser mudada. Poxa, que belo programa pode dar isso aí, num momento em que realmente a gente está percebendo mais do que nunca a falta de comunicação. Mais do que nunca. Estou recebendo aqui pai e filho, né? O Sabino Dourado, pastor, psicanalista. Isso. Terapia familiar é o seu prato do dia. Verdade. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. E eu tenho certeza, para você, pai, que está me ouvindo, eu tenho algo de Deus para dizer para sua casa, para sua família, para o seu coração. Pode acreditar nisso. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje, Celso, na sua presença, na TV Gênesis, um canal aberto à palavra de Deus e aos corações humanos. É uma honra. Tudo bem. Você é o Sabino 1. Eu sou... Aumenta um pouquinho, Mário, para mostrar o papai aqui, ó, como um número 1, né? Eu acredito que eles devem usar essa roupa nas palestras, né? Pois é, agora... Eu né? sou e um detalhe, posso mostrar o que está aqui atrás? Pode, vira um pouquinho. Eu sou o original. O original. Agora nós vamos ao genérico, né? Então vamos apresentar o Sabino 2 em genérico. Seja bem-vindo. Psicólogo. Isso. Psicólogo, missionário. Uhum. Psicólogo principalmente de adolescente. Tenho atendido muitos adolescentes que justamente chegam ao consultório porque começaram com um grande conflito familiar. E eu posso dizer até que o meu conflito familiar começou justamente com isso aqui, ó. Eu sou o Sabino 2, não tive a opção de escolher meu nome, né? E dizendo ele que eu sou, no caso, genérico. E eu brinco com ele e falo, poxa pai, por que você fez isso comigo? Né? Colocou meu nome de Sabino, eu sou Sabino Júnior. Tanto nome bonito aí. E aí ele fala pra mim que ele também não gostava desse nome. Não gostava. E que quando minha mãe engravidou, falou, pronto, vou descontar nele. E aí colocou Sabino Júnior em mim. E aí se prepara já um aviso para minha esposa, 2 anos de casado, que meu filho vai se chamar Sabino Neto, para ser os 3 dando palestra. Imagina que coisa boa. Brincadeira. Depois do genérico vai vir o quê aí, né? Ele chiou e vai botar o nome do garoto. É meio contagiante, que eu também chiei e falei, não, eu preciso passar para frente. É o nome do meu avô. Meu avô chamava então, Sabino. De geração em geração aí, hein? E aí, só que não colocaram o Sabino Neto. Agora, cá para nós, já que nós estamos falando de problema de comportamento e tudo mais, né? Você carregou esse peso por quanto tempo na consciência e ficou aborrecido com seu pai a ponto de quê? Então, talvez até por isso que eu fui fazer psicologia, né? Para me tratar e tal. Tô brincando, mas quando eu era criança e na fase da adolescência, eu realmente não gostava do nome. Eu falava Sabino. Ainda mais porque eu fui pesquisar e eu sempre falava para as pessoas que Sabino vinha de sabedoria. Mas não tem nada a ver com sabedoria. Sabino vem do general Sabino quando aconteceu a Revolução Sabinada.
Certo. Então o pessoal fica falando, sabe nada, sabe nada. Mas eu já aprendi a lidar bem com isso, tenho uma autoestima boa com o meu nome e meu filho vai ter que aprender também. Ai, né? Você chegou a dizer para ele que não gostava, Dudu? Cheguei, mas aí já era tarde, né? Como é que... Já estava escrito? Já Eu acho que quando ele registrado. começou a falar, ele já começava a reclamar. Mas aí já não tinha jeito, né? A gente já tinha trabalhado e para mim foi um... Então, pelo que eu estou vendo, não havia problema de relacionamento entre pai e filho, vocês dois, no caso. Não, por conta do nome, não. Mais Não. zoeira do que Eu virou. falo mais brincando. Realmente, quando adolescente, eu não gostava. Eu tinha vergonha de falar que meu nome é Sabino. Mas com ele eu não tinha esse conflito, por causa disso, né? Você tinha a desculpa do Júnior, né? Eu falava, não, meu nome é Júnior. Por isso que era Juninho. É Juninho, o pessoal me chamava. É bom demais, né? É bom demais. Você trabalha então com adolescentes? Isso. O que está acontecendo mais que essa meninada às vezes está de cabeça virada? O que é que você tem observado aí, em termos comportamentais? A gente observa, na verdade, vários problemas para contribuir a isso, né? A gente percebe que é uma geração em que não sabe planejar muito bem o seu tempo, né? Então a gente percebe que nessa correria do dia a dia e tem que estudar, tem que fazer tantas coisas, a maior reclamação dos filhos, na maioria das vezes, é a ausência dos pais. Que os pais estão trabalhando demais, que os pais estão fazendo muitas outras coisas e não tem dado tanta atenção. E muito cedo, né? E muito cedo. Cada vez mais cedo. A necessidade de dar uma boa escola aos filhos, de dar uma vida um pouquinho mais digna aos filhos, né? Aquele comportamento de pai, de achar que o filho tem que ter aquilo que ele não teve. Exato. E acaba botando a criança numa creche com, às vezes, menos de 1 ano de idade. Termina o período de amamentar e tudo mais, da licença que a mamãe tem, e lá se vai a criança para uma creche. Isso. E aí a gente percebe também que muitos pais, por conta dessa correria do dia a dia, o pouco tempo que tem com os filhos ou é de cobrança, né? Então, como é que estão suas notas, como é que está na escola, como é que está isso e aquilo, apenas uma prestação de contas e não de um relacionamento profundo. Então, como é que foi seu dia? Como é que foi? O que você aprendeu hoje na escola? Exatamente, não tem mais tanto esse vínculo. E às vezes, né, a gente vai perceber que tem essa ausência, mas também o pai e a mãe, que por não ter muito tempo com seu filho, o tempo que tem, às vezes, ele quer ser o amigão, então ele acaba permitindo tudo. Então ele acaba tendo uma super proteção com o filho. E isso é ruim, porque não produz filhos emocionalmente saudáveis. Eles vão crescer sempre necessitando do pai e da mãe para tomar decisões, né, para poder fazer uma coisa ou não. E às vezes isso é ruim, os pais não preparam os filhos para o mundo, né, para tomar decisões sérias. Eles sempre estão atrás da aba dos pais e isso tem sido também muito ruim. A gente acaba alegando, principalmente aos professores, aos guardadores lá da creche e tudo mais, a criação dos próprios filhos, né? Eu acho que isso você... muda um pouco, acho que a figura que nós tínhamos de antigamente, né? Criado junto com os irmãos, quase sempre já eram muitos irmãos. Você tinha uma patota à sua disposição, né, para brincar, para conversar e tudo mais. Hoje, quase sempre é um filhinho, quando muito, 2. Isso. E quase sempre com idades diferentes. Maior número, né? Uma criança com um hiato outra muito, com 5. distante. É complicado, né? Acho que você bateu no cerne da questão, dentre tantas, que é a questão do pai que viveu uma vida privada de circunstâncias, de bens, de escola, e agora ele quer dar para o filho o melhor do melhor, e ele nunca compartilha, divide com o filho de maneira correta a luta que ele teve, porque o homem que ele se tornou foi porque ele teve privações. E essa loucura do pai viver só em função do filho, colocando o filho em escola que vai mais
da metade do orçamento, porque ele quer que tenha o melhor e tal. Essa base, ela é extremamente perigosa. Eu aconselho aos pais a dividir com os filhos também privações, porque o relacionamento na privação ele se torna mais próximo. Isso é muito importante, né? Eu tenho lidado com pais, com mães que dão tudo. E como o Sabino Júnior, que é o melhor psicólogo de adolescente que eu conheço, falou aqui, isso é uma culpa. Eu não tenho o tempo que eu gostaria de dar, então o pouco tempo que eu tenho, ou, olha, que todo extremo é perigoso, ou eu vou cobrar, você tem que fazer porque eu estou gastando com você, ou eu vou liberar geral, e falta esse equilíbrio que é a essência de tudo, né? Todo extremo vai conduzir a um fracasso, a um caos e a um desastre na família. Então eu acho que, pai, sabe, o suor que você um dia derramou, você chegar onde você chegou, sabe, mostra isso para o seu filho, mostra para o seu filho que você teve que comer bife do olhão muito tempo. Sabe o que é, né, Celso? Ovo frito, não. O bife do olhão. Do olhão, não né? tinha carne. Então, eu acho que dividir isso de maneira sábia traz proximidade, não traz distância. Agora, esses dois extremos que você apontou aí são perigosos demais, né? Qualquer extremo é perigoso, né? Se eu só vivo... Se você libera, a criança vai aprender que o mundo está à disposição Se você não dá dela. limite, você está criando um problema. Aí ele vai sério. aprender lá fora e apanhar lá fora, porque acha que todo mundo tem que fazer o que ele quer. Exatamente, exatamente. Não tem Se limite. você tolhe, você está criando uma criança que será um adulto, como diz o outro, resguardado. Ou né? revoltado. Revoltado. É por isso, Celso, que eu acredito que o equilíbrio sempre vai ter como base o relacionamento, a conversa. A gente percebe que... Nossa, a criança está lascada, mano. Ninguém está conversando mais com ninguém. Exatamente, é por isso que a gente está o caos, né? A gente percebe que o relacionamento, entender o coração do outro, entender a necessidade e ao mesmo tempo mostrar o que eu posso e o que eu não posso fazer seria essencial, né? Para não andar nos extremos do pai que é apenas um ditador, né? Eu que mando aqui, isso pode, aquilo não pode, e vai acabar tendo um relacionamento distante com o filho, e ao mesmo tempo o pai que quer ser amigo demais, nenhum problema ser amigo, mas nessa falsa ideia de ser amigo demais, ele acaba liberando tudo. E a gente sabe que liberar tudo, não dizer não, também não é saudável. É necessário dizer. O que tem de verdadeiro, eu já li e ouvi algumas pessoas falarem que a criança se sente mais amada quando ela é puxada, quando ela é colocada, né? Opa, não vai ali não que o negócio está feio, né? Não faça isso porque é comprometedor. A criança se sente realmente amada? Sim, porque... Ao ser, né? Claro que cada situação ela vai apresentar de forma, né, diferente uma da outra, né? Como que o pai vai resguardar, mas de uma maneira não comunicável, o que o pai está fazendo é proteção. Isso é proteger. Por exemplo, uma coisa que dizer adolescente... não é proteger. Exato, uma coisa que adolescente sempre odiou e que eu provavelmente eu vou entender mais quando eu for pai, né? Aquela coisa. Sim. Quando você pede para o pai, pai, posso? Não. E aí o pai fala, aí o filho pergunta, né? Por quê? Por que não? O porquê não sempre irritou muitos filhos. Mas com o passar do tempo a gente vai entendendo que esse porquê não, na verdade, é a vontade do pai dizer, porque eu tenho medo de perder você, porque eu acho que lá não vai ser seguro, porque eu acho que é melhor você não ir por causa das companhias. Verdade. Então, esse não pode, essa segurança, essa proteção, muitas vezes ela vai simbolizar isso para o filho, uma proteção. Eu diria que tem duas funções básicas para nós pais, como pais. Primeiro, provedor. Devemos dar o melhor, não apenas material, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa sabedoria, o melhor da nossa companhia. E também, além de provedor, é aquele que vai dar limites. Qualquer ser humano criado sem limite tem uma possibilidade de entrar em caminhos obscuros absurdos, porque se eu não ouço não em casa, e essa é uma das teses que nós defendemos na escola, como estamos falando para os pais, depois a gente pode abrir mais aqui. Se você
só diz sim, não é essa vida que o seu filho vai ter. Se você só diz não, também não é essa vida. Aí a gente volta para o ponto de equilíbrio, né? Tem sim, tem não, tem espere. Mas isso tem que ser falado como conversa, não é no momento da ira, no momento da raiva, no momento do descontrole, que em vez de dizer, eu simplesmente jogo um ácido em cima da alma, né, das emoções do filho, e aquilo vai trazer problema. Isso é muito perigoso. Equilíbrio, sabe? Educar, ninguém vem com manual, cada filho tem a sua personalidade, sua maneira de ser, e a gente tem que aprender aprendendo. E lógico, hoje nós temos uma literatura vasta, nós temos conhecimento vasto, temos aqui um programa educativo que está dizendo para você, pai, que o equilíbrio é essencial, né? E que você tem que se aproximar, e a conversa, ela gera vida, com certeza. Nós estamos criando realmente, na atualidade, uma geração, diria que fragilizada emocionalmente, porque, poxa, a gente percebe que há um peso sobre a meninada, e os pais, evidentemente, sem tempo para poder tirar esse peso, deixam para que outras pessoas façam isso. Quase sempre é desde a escola. Eu queria responder, porque esse também é um tema de debate que nós acrescentamos na nossa palestra. Escute certo. bem. Nós estamos criando uma geração que não consegue ouvir não. É uma geração, você já viu, Celso, tantos assassinatos, namorou a menina, ela não quis mais, o cara vai lá, mata ela e se mata. Um caso recente aí, pronto. Pelo amor de Deus. Então, onde é que eu vou ouvir não? Onde é que se começa a ouvir não? Onde é que começa a colocar o limite? Nós estamos criando uma geração fragilizada, a geração que não sabe ouvir e que não sabe perder. Qualquer experimento científico, primeiro se tenta várias vezes, dá errado várias vezes para dar certo. Passa uma vida inteira. Passa uma vida inteira. Verdade. Né? Essa geração onde tudo tem que ser muito rápido, tem que ser do jeito que eles desejam, e isso está um absurdo. Né? Eu estava lendo uma reportagem recente, a menina formou em medicina, ela formou hoje, o cara matou ela no outro dia, o namorado. Né? Você imagina isso para um pai, mas o pai daquele garoto não deu limite, não ensinou a dizer não. Que a gente perde namorada, a gente perde muita coisa. A vida ela é consequência de perdas e de ganhos, óbvio. No caso aí do agressor e da agredida, né, sucumbem as duas famílias, né? Sim. Qual pai que quer ver todo o filho mundo matando uma lógico, né? E qual pai que quer ver uma filha sendo assassinada? Eu acho que é duro para todo mundo, né? É interessante isso, eu concordo muito. E, ao mesmo tempo, eu fico tentando pensar de que maneira também eu posso defender essa geração. Né? E eu acredito que um dos porquês de uma geração emocionalmente fragilizada, a gente fala muito sobre tempos líquidos, né, que nós vivemos, onde não temos mais substância nos relacionamentos. E, obviamente, que a gente vai perceber que hoje a educação está sendo terceirizada. Isso é um perigo enorme. Pais que deixam os filhos nas escolas o dia todo e espera que as escolas, além de ensinar, né, sobre as matérias, ensinem também sobre a vida. A famosa educação de berço, que deveria acontecer dentro de casa, né? Exatamente. E eu percebo muitos, como eu estou sempre dentro das escolas, né, e conversando com a direção, a coordenação, e eu percebo essa sobrecarga em cima deles, como se eles também tivessem que ser os educadores de cada filho, porque os pais estão terceirizando isso. Então, antigamente, se os filhos tirassem notas baixas, talvez quem ia ser corrigido eram os filhos, né? Hoje, quando os filhos tiram notas baixas, quem os pais vão corrigir são os professores, são os coordenadores, né? Perguntando o que está acontecendo. Então, a gente percebe que há um problema muito grande nessa terceirização da educação. Pais, e aí eu também compreendo, né, muitos pais, porque tem que trabalhar o dia todo, tem tanto compromisso, e eu tenho comunicado, Celso, que eu ainda não sou pai, mas eu tenho percebido, dando palestras e me relacionando com outros pais também, que a função mais difícil, talvez mais prazerosa também, mas mais difícil dessa terra é ser pai e ser mãe. Porque tudo que você fizer nos extremos é perigoso.
né? E é muito provável, eu até quero deixar um recado para você, pai e mãe que está nos assistindo, não carregue a sua culpa, não carregue essa culpa, na verdade, porque não é sua. Não existem pais perfeitos, não tem como. Por mais pais brilhantes e ótimos que eles vão ser, o filho, quando crescer, sempre vai ter demandas a serem resolvidas. Então, não se culpe, não carregue esse peso. Mas, ao mesmo tempo, saia daqui hoje com essa mente, né, com esse ensinamento. O relacionamento é tudo. O diálogo tem que ser a base de tudo, porque foi assim que Deus nos fez, através do diálogo, e é assim que tem que continuar também. Agora, como é que principia o diálogo onde nunca houve diálogo? Como é que a gente quebra o famoso gelo que existe e que separa pai e filho? Como é que... E quando eu falo pai, é mãe também, pais, né? Pai e mãe, a coisa acontece, porque antigamente nós tínhamos a mamãe inteiramente à nossa disposição, dentro de casa. Hoje a mãe é a primeira a sair de casa para buscar o sustento da família. E ai dela se não fizer isso, se não compartilhar com o esposo a manutenção da casa. Você botar uma criança hoje num colégio, custa caro. Uma creche custa 3 vezes mais do que o melhor colégio que você possa imaginar que vai fazer a educação básica do teu filho. É complicado demais. Agora, como é que a gente vai quebrar esse gelo, essa distância que já foi, eu diria que ela está enferrujada, sabe? A máquina já não se move mais, ó pai. Verdade. Bom, eu queria contar da minha experiência. Quando eu me casei, apaixonado, óbvio, até hoje. Um beijo, meu amor, ela está me assistindo lá, viu? Quando ela disse, estou grávida, eu tomei uma decisão no meu coração. Acho que tudo muda quando você muda, sabe? Quando tem atitude. Atitude, na verdade, é tudo. Então, eu tomei uma decisão no meu coração. O que eu não tive do meu pai, diálogo, proximidade, amizade, eu quero dar para o meu filho. Então, a primeira atitude, ela é pessoal. Ah, mas meu pai nunca falou comigo, meu pai nunca disse que me amava. Bom, eu não quero ser o pai que meu pai foi em algumas áreas, porque ele foi um pai maravilhoso, em outras. As boas permanecem, mas aquilo que foi queixas, né, que foram traumas para mim, eu não quero passar. Então, pai, tudo é uma decisão. Tudo muda quando você muda, e quando você toma uma decisão, uma atitude, as coisas vão ser transformadas. A primeira coisa que eu fiz como pai, eu não quis deixar o mesmo hiato, o mesmo intervalo de tempo. Eu falei, não, isso aqui me feriu, então, que não foi bom, eu não quero dar. Tem que ter essa decisão, acho que inicial. Ele conseguiu? Bom, conseguiu. Meu pai ele sempre teve algo, e eu até quero passar, ele sempre teve simbolismos. Por exemplo, hoje ele está até com um cordãozinho, porque quando eu tinha 20 anos de idade, olha que interessante, eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, né, 2 anos e meio mais velho que eu, e quando nós fizemos 20 anos, meu pai entregou um cordão para a gente, né, escrito livre, liberdade, em hebraico. Certo. E ele falou assim para a gente, olha, antes eu não deixava vocês fazerem algumas coisas e a partir de hoje vocês são livres. Eu acredito que eu criei homens, eu dei uma boa educação e a partir de agora vocês são livres. E olha que coisa interessante, Celso. Principalmente se tratando do meu irmão, que sempre foi mais desapegado, né? Ele sempre correu atrás das coisas dele e eu sempre fui mais relacional. Mas depois que meu pai fez isso, trouxe um senso de responsabilidade com a nossa vida tão grande que em primeira mão a gente pensou, nossa, que beleza, meu pai antes não deixava fazer tatuagem, agora eu vou fazer. Meu pai antes não deixava fazer tal coisa, agora eu vou fazer o que eu quiser. Mas ao mesmo tempo, a gente parou e pensou, caramba, será que é certo? Será que eu devo fazer isso? Ou seja... Vou magoar ou não vou magoar? Vou magoar ou não vou magoar? Verdade. E o que isso quer dizer? Que tem muito filho, olha que interessante, principalmente na adolescência. Tem muito filho que é assim, o pai fala, vamos assistir o jogo, por exemplo.
O filho até está com vontade de assistir o jogo. Mas por que talvez o pai ficou falando tanto? Você vai assistir o jogo, você vai assistir o jogo comigo. O filho, às vezes, de pirraça vai fazer o quê? Não vai. Não vou assistir o jogo também, não. Em outras palavras, ele se sente invadido. Né? Adolescente gosta de sentir um pouco o dono do nariz para mostrar que cresceu. Mas quando você passa essa responsabilidade para ele sobre a vida, mostrando que ele já cresceu, ele agora se sente mais responsável. O que ele vai fazer vai causar mal não só ao pai, claro, porque o pai ama, mas a ele também. Isso é muito importante. Eu queria falar uma coisa que sim, para mim foi um divisor de água. Aí, pai, eu quero falar para você, pai, mãe, como pastor, que eu sou terapeuta agora. Deus, ele tem estratégias maravilhosas. Deus tem dica para a gente, se a gente buscar, a gente vai ter. Um dos pactos que eu fiz com Deus é, eu nunca vou gritar com os meus filhos. Eu vou conversar. E aí, você tem que colocar limite e o filho tem que fazer algo em casa. O menino não pode crescer sem arrumar uma cama, ele tem que ter tarefas em casa. E a tarefa do meu primogênito era de fechar a porta e o portão todos os dias. Porta e portão todos os dias. E, lógico, que ele como adolescente, pré-adolescente, me dava nos nervos. Você fala, filho, fecha a porta às 8, para ele começar a pensar nisso às 11. E aquilo estava me dando no nervo e eu falei, eu vou gritar com ele, eu vou, sabe, desconstruir o que eu não queria. Daí eu fui orar. Falei, Deus, me dá uma ideia, Senhor, me dá uma direção. E Deus me deu uma ideia, e eu sempre chamo os meus filhos para conversar, nunca, até hoje mesmo. Aí ele, pré-adolescente, eu falei, filho, papai quer falar com você. Sentamos no sofá, ele ficou de frente para mim, falei bem assim, você me ama? Já pré-adolescente, oxe pai, papo é esse? Eu amo. Falei, meu filho, você não ama. Sabe por quê? Você tem duas tarefas todos os dias aqui em casa. Papai fez um pacto, uma aliança com Deus de não gritar com você, nem com seu irmão, mas você está me dando no nervo, eu vou perder esse controle. E eu orei a Deus e Deus me deu uma ideia, eu vou dizer que é amor. Amor é obediência. Eu sou pastor, o que Deus me pede para fazer, eu faço. Você diz que me ama, mas você não fecha uma porta e você não fecha um portão. Então, meu filho, durante 7 dias, você vai ser o pai e eu vou ser o filho. Durante 7 dias, o que você me pedir para fazer, eu vou fazer. Mas antes disso, aí eu me ajoelhei, Celso. Foi o que Deus tinha mandado eu fazer, lavar os pés do meu filho e dizer que eu o amava. E aí eu me ajoelhei, Deus me deu a ideia de comprar aquele perfume cheirinho de bebê. Sim. Tem um cheiro de bebê fantástico. Então eu me ajoelhei e agora eu vou lavar os seus pés. Você sabe, Celso, os pés é membro do corpo que a gente tem uma vergonha de alguém pegar. Verdade. E aí ele encolheu os pés. Isso é mais velho do que andar para frente. Mais velho, né? Mais velho que andar para frente. Pedrão falou, né? Não, senhor, não, meu pé ninguém jamais. Né? E aí eu me ajoelhei, eu falei, papai vai lavar os seus pés. E você é seu filho durante 7 dias. E ele escondia os pés, começou a chorar. Falou, não, pai, eu fecho a porta, lavo o carro, lavo a casa. Mas não faz isso não. Eu falei, eu vou fazer. E aí, ele escondendo os pés, e depois ele me disse por quê. Falei, pai, aqui está um chulé miserável. Sabe que pé de adolescente... Essa meninada usando tênis, principalmente, hein? Quando eu tirei o tênis, veio todo o vapor do inferno. Enxofre, meu amigo. Bárbaro. Mau cheiro. Aí eu descobri, olha como é que Deus é sábio. Ele falou bem assim, compra perfume, que a água não ia resolver. Então eu tirei o sapato e comecei a lavar os pés dele, dizer que eu amava. E ele chorava ali, pai, me perdoa, vou fechar o portão. Uma experiência muito interessante, porque durante... Quando se usa a Deus é sempre muito importante, sempre, né? Sempre. Aquele sabe, filme, essa é a nossa saída. Aquele filme... Desafiando os Gigantes. Sim. Muito bom. Né? Muito bom filme, né? Corajosos também, um filme também bom nessa área de família. Rebelde para com os pais, né? E até com o próprio professor, a ponto de dizer para o professor que o pai não gostava dele. Então, melhor do que eu falar aqui, bota aí um pedacinho do Desafiando os Gigantes aí, que é, olha, se você não assistiu, dá um jeitinho. Hoje tem 1000 facilidades para você chegar a esse filme. Eu acredito que ele está, inclusive, disponível. Está disponível, em tudo quanto é lugar, gratuitamente. Né? Não há necessidade nem de pagar por isso. Coloca aí, por favor.
Matt, quer carona? Não, meu pai já tá vindo. Acho bom ele chegar logo. Posso te falar uma coisinha? Pode? Acho que devia respeitar mais o seu pai. Por quê? Porque ele é seu pai. O senhor não conhece ele como eu. Eu nem tenho que conhecê-lo. Você tem que respeitá-lo porque é a coisa certa a fazer. Sabe, treinador? O meu pai nem gosta do senhor. Ele acha que o colégio devia procurar outra pessoa. Isso não vem ao caso. As escrituras falam para honrar seus pais e você só sabe reclamar. Ele só fica me dando ordem. Ele nem tenta me entender. Matt, não pode julgá-lo pelas ações dele e sim julgar a si mesmo por suas intenções. Não é assim que funciona. Você não é responsável por ele, é responsável só por você. Tem que honrar Deus honrando sua autoridade. Acredita mesmo nessa história de honrar Deus e seguir Jesus Cristo? Acredito. Olha, eu não quero faltar com respeito, mas nem todos nós acreditamos nisso. A religião só funciona para alguns. Eu só estou aqui porque fui expulso de Westview. Matt, ninguém está te forçando a acreditar em nada. Seguir Jesus Cristo é uma decisão que todos devem tomar sozinhos. Você pode não querer aceitá-lo, porque ele irá mudar sua vida e você nunca mais será o mesmo. Espero que um dia você perceba o quanto ele te ama. Te vejo amanhã. Que o Senhor possa abençoar todos os alunos desta escola. Que o Senhor siga os passos de todos e lhes dê a glória divina. Treinador? Estou orgulhoso de você, Matt. Preciso falar com o meu pai. Eu queria muito vê-lo. Eu te levo até lá. O que fizemos aqui foi dividir isso em terrenos e mudamos a parte de recreação para cá. Podemos tentar colocar aqui se quiser. Não, tá perfeito assim. Eu gostei. Sr. Prater, tem alguém que quer vê-lo. Sarah, estou numa reunião. É seu filho. Quer que eu espere lá fora? Não, tudo bem. Sarah, mande ele entrar. Matt, está tudo bem? Me desculpe, pai. Não sabia que estavam em reunião. Que foi, filho? Pai, eu só queria falar que sinto muito. Me desculpe pela forma que eu estava agindo. Hoje eu fiz as pazes com Deus. E eu precisava dizer que, daqui pra frente, vou respeitar o Senhor. Vai valer o que o Senhor falar. É isso aí. Eu posso voltar amanhã, se for melhor para você. Não, tudo bem. Desculpe, é que eu... Sabe, eu daria meu braço direito para ouvir meu filho dizer isso para mim. Quem não daria uma vida para ouvir isso, Muito né? bom, muito. Maravilhoso. Assista. Né? Já viu? Vê de novo. Vê de novo. Esse filme você pode ver 32 mil vezes. Exatamente. Que é impressionante, Eu né? nem lembrava dessa cena, tem que assistir de novo. Não, é gostoso demais esse filme. Vamos pegar agora, né? A gente já está quase que arrematando o programa de hoje. As consequências da falta do diálogo. Você que está mexendo mais com a meninada, né? Os adolescentes, os famosos aborrecentes, onde eles chegam pela falta de diálogo. Então, é um grande problema a ser resolvido, porque o que eles não têm em casa, eles vão buscar em outro lugar. E isso é uma ótima observação para você, pai e mãe. Olha que interessante, Celso. Estava até vendo essa parte do filme, e eu estava pensando aqui sobre o desafio que eu sempre lanço para os adolescentes, quando eu estou dando palestra para eles, e eu falo assim, olha, talvez você é o filho que nunca escutou do seu pai, por exemplo, eu te amo, afirmações, você é bom, você é maravilhoso, você é importante para mim, você é um filho querido. E muitos desses filhos vêm com essas cobranças.
né? Poxa, você está falando aí, você teve um pai bom, né? O pai de fulano também se relaciona com ele. O meu pai nunca falou essas coisas para mim. E o meu desafio para eles é, ok, você quer ouvir isso então um dia? Então ensine o seu pai, ensine a sua mãe. Por quê? Eu mostro para eles que a grande maioria dos pais, né, dos nossos avós, não teve essa relação tão presente e comunicativa com os pais também. Verdade. Então eles não aprenderam. Né? Meu pai mesmo aqui citou que ele colocou no coração, eu não vou fazer algumas coisas que meu pai fez comigo. E graças ao bom Deus, deu certo. Mas na grande maioria das vezes, quando esse vínculo não é quebrado, não é resolvido na verdade, existe uma repetição. Porque eu vou repetir aquilo que eu aprendi. Então, o meu desafio para os adolescentes, né, que muitos vão tentar preencher a carência do ouvir eu te amo. Então é por isso que a gente percebe muitos que entram no relacionamento, saem, já vão para outro, saem, já vão para outro. No fundo, a raiz disso é em busca da verdadeira aceitação do eu, que os pais não deram para esses filhos. Então, fica o meu desafio, né? Se você que é pai e mãe que está me assistindo, ainda há tempo, ainda é tempo. Mas se você é filho, na verdade todos nós somos filhos, né? Mas se você é filho e mora ainda na casa dos seus pais, olha que coisa legal que nós vimos nesse diálogo do filho, que ele provavelmente teve que arrancar o orgulho dele, né? Ele teve que, provavelmente ele tinha os desafios, ele tinha a certeza dele, não, mas meu pai também fala isso para mim, meu pai também, ele não me dá atenção. Ok, mas o que está ao seu alcance? No caso desse filho, ele foi lá e falou, pai, a partir de hoje é do jeito que o senhor quiser. Veja bem, olha como é que foi a reação do pai. Desmontou esse pai. Verdade. E a gente tem que entender que isso... mais o outro pai que estava do lado, né? E o outro pai que estava do lado, que falou o quê? Nossa, eu daria tudo para ouvir isso do meu filho. Do meu filho, então, filho, arranque esse orgulho. Até nisso a gente precisa aprender com Jesus, né? Que a gente precisa se humilhar. A gente precisa deixar ele tomar conta do nosso coração para a gente... Porque, veja bem, o que no fundo nós queremos? Nós queremos uma família saudável. Claro. Então, obviamente que o seu pai tem erros, seu filho tem erros, tudo bem, mas o que está ao seu alcance? O que você pode fazer para melhorar? Eu queria que você fosse um pouquinho mais além e falasse daquele menino, daquela menina que não conseguiram fazer tudo isso que você disse aí agora e que chegaram num profundo abismo da rejeição. Nós temos visto aí que no meio dos adolescentes e jovens, a prática do suicídio está virando uma constância, alimentados às vezes por aquilo que é para preencher tempo, que são as brincadeiras da baleia azul e outras coisas mais. O que é que você tem observado desta profundidade de separação que existe? Olha, a rejeição... Eu posso dizer que ela é um rombo grande na construção de caráter, de personalidade da pessoa, do adolescente. Olha que interessante, eu atendo uma adolescente que ela tem 14 anos e ela sempre sentiu muita rejeição, os pais são separados, a mãe, desde a gravidez, rejeitava essa menina, né? Então já começa a partir daí, rejeitava porque a mãe engravidou com 17 anos, e não tinha condições de criar, então ela não queria abortar e teve a filha, mas desde então ela maltratava com palavras, digamos, a filha e nunca aprovou, né? Existe a rejeição e também a falta de aprovação, né? Nunca aprovou essa filha falando que ela é boa, falando que ela é linda, falando que ela é isso ou aquilo. E essa filha foi morar um tempo com o pai. Chegando lá, ela teve um pai que no final de semana bebia sempre e o pai levava ela para o bar, porque ele sabia que ele ia ficar super bêbado e a filha ia ter que levar ela ia ter que levá-lo para casa. E diversas vezes ela viu esse pai bater na madrasta.
né? E xingar a filha, falando que ela é inútil, isso e aquilo. E quando essa situação chegou até mim, né, a filha está com depressão, com os pulsos todos cortados, já tinha tentado suicídio umas 3 vezes, né? E foi a coordenação, não foi nem a mãe no caso, foi a coordenação que me procurou e falou: Sabino, nos ajude. Né? Eu tinha dado palestra na escola que essa menina atende, e depois essa menina tinha abrido o coração falando: cara, eu quero desistir da vida. E eu fui atender ela. E é interessante observar que ao mesmo tempo que parece ser algo simples de resolver, porque com o tempo eu fui percebendo que, caramba, essa menina está assim, essa falta de existência, essa falta de prazer na vida, é simplesmente porque ela ainda não entendeu que ela é amada. Ela se sente rejeitada. Então a mãe, no estresse do trabalho, quando chega em casa e vê que a filha, claro, a filha também tem um papel, né, não colaborava às vezes em casa, o que a mãe falava? Você é um inútil, você não serve para nada. Ou seja, trazendo aprovações contrárias para que ela pensasse: poxa, se nem a minha mãe me ama, o que eu estou fazendo aqui? Então, isso é muito sério. Eu tenho atendido vários casos de adolescentes que estão se cortando, que estão pensando em suicídio, alguns que entram em depressão e que a maioria, a base é a falta da família. A maioria é porque os pais não estão se relacionando, não estão aprovando e não estão amando segundo a linguagem dos adolescentes. Isso é interessante dizer, Celso, que muitos pais eles vão reproduzir aquilo que aprenderam. Então, por exemplo, pais que aprenderam, eu sempre falo isso na palestra para os filhos, né? Que tem muitos pais que falam assim: eu, quando tinha a sua idade, com 13, 14 anos, eu já trabalhava, eu fazia aquilo, né? Eu já fazia um monte de coisa, você só tem que estudar e não estuda. E muitos pais não perceberam que os tempos mudaram, né? Graças a Deus que seu filho só estuda, você tem condições de trabalhar, mas muitos pais não ouviram eu te amo, não tiveram uma proximidade. Verdade. E por conta disso não consegue se relacionar. Quase 2 minutos para você encerrar e falar como pai agora, naquilo que você tem observado, inclusive nas palestras junto aos pais. Bom, primeiro, obrigado por nos dar essa oportunidade. Eu queria deixar 2 convites aqui que talvez fosse importante para a gente ter mais tempo. Na segunda semana de agosto, na nossa igreja, no Ministério Mais de Deus, nas quintas-feiras à noite, durante 5 semanas, eu e meu filho vamos estar falando sobre relacionamento pai e filhos. Onde é que fica? Fica em Taguatinga, próximo à Feira dos Importados, no centro da cidade. Então, quinta-feira, então vai estar meu filho e eu, e nós 5 quinta-feiras vamos estar trabalhando sobre conflitos de geração. A outra coisa muito importante para você, que é professora, diretora da escola, aí eu quero recomendar. Meu filho tem um projeto para ir na sua escola, e ele foi chamado, Celso, para ir nas escolas por conta disso que você falou. O número de suicídio entre estudante e adolescente é muito grande. E ele tem uma veia muito fácil de conectar com essa moçada. É um projeto muito interessante, se você, escola particular, ou seja, pública, quer algo que pode mudar os meninos da sua escola, eu recomendo como pai, porque acompanho e tenho visto, tem sido muito bom. Deixo esses 2 convites para a gente ter mais tempo de conversar. Que Deus abençoe e guarde sua vida. Saiba, pai, não carregue culpa, a gente não é um pai perfeito, não viemos com nenhum modelo a ser cumprido, a gente vai aprendendo e sendo ensinado para os nossos filhos. Essa parceria é muito importante. Que Deus guarde o seu coração e não deixa o desespero e a dor tomar conta de você. A esperança, Deus, Ele tem direção para nos dar. Há sempre tempo de mudar? Com certeza, há sempre tempo. Enquanto tem vida, não há como mudar alguns que já desistiram. E é interessante que a desistência começa em vida. A depressão é a 2ª maior causa de morte no mundo. O que é estar deprimido? É estar vivo, morto. A vida perdeu o sentido, a dor é muito grande, é indescritível o que se sente. Isso é muito complexo, mas isso está ali, às vezes do nosso lado, e a gente não está percebendo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe, porque Deus ama a família saudável. Agradecendo a presença de vocês 2 aí, obrigado pelo trabalho que vocês realizam, né? Principalmente junto à meninada e aos pais dessa meninada,
é muito importante realmente. Não adianta ensinar um e não ensinar o outro. Verdade. Né? E a convivência, eu acho que passa a ser mais íntima a partir do momento de uma palestra onde você consiga travar conhecimento entre os dois. Sucesso. Muito obrigado. Sucesso, Muito obrigado. né? Deus abençoe. Olha, eu separei um vídeo, eu já conhecia, né, a coisa de ler, né? E achei bonitinho. Você sempre guarda aquilo que um pai ensina para um filho. Por isso que é bom o diálogo entre pais e filhos. Encerro este programa com Carroça Vazia, um ensinamento de um pai por um filho que ele levou para o resto da vida. Um abraço. Esta é a história em que um filho lembra a lição do seu pai. Certa manhã, meu pai convidou-me a dar um passeio no bosque e eu aceitei com alegria. Ele se deteve numa clareira e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou: além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos por alguns segundos e respondi: estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai. É uma carroça vazia. Perguntei ao meu pai: como você pode saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que ela faz. Tornei-me adulto. E até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais e fazendo de menos, inoportuna, interrompendo a conversa de todo mundo, tenho a impressão de ouvir o meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho. Assim como um filho nunca é velho demais para beijar seu pai, um filho nunca é velho demais para aceitar o conselho de um pai. A palavra pai é mágica, tanto quanto a palavra mãe. Eu desejo que todos os filhos do mundo ouçam os conselhos dos seus pais, que mais do que importantes, sempre nos deixam uma lição de vida. E ao viver esta vida deste jeito simples, vai fazer de você uma pessoa muito mais feliz.